Olá, meu nome é Iago Leite, eu sou aluno da FEAMIG, sou aluno do curso de Engenharia de Produção. Estou aqui gravando esse vídeo como forma de cumprir a atividade de apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Acredito que neste primeiro momento seja válido aqui demonstrar toda a minha gratidão, toda a minha felicidade de ter chegado até esse momento. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, lógico, que me sustentou e me manteve durante todo este processo. Gostaria de fazer menção aqui também à minha família, que sempre me ajudou, que sempre me apoiou, minha esposa, meus filhos. E gostaria de fazer menção também a todos que, ao longo desses anos, ao longo desse tempo, estiveram comigo, colegas, professores, todo o pessoal aí da instituição. E gostaria de aqui fazer menção de alguns nomes, professor Diego, que no caso é o coordenador do meu curso, meu orientador aí no trabalho de conclusão. Professor Marcone, que também sempre foi parceiraço, sempre esteve comigo, sempre me ajudou muito desde que eu comecei a graduação. Professor Vilani, uma pessoa excepcional. Sintam-se abraçados e podem ter certeza que vocês fazem parte desse momento. E sou muito grato a vocês por tudo, a cada um que contribuiu nessa minha trajetória. Aí, trazendo então o que vai ser discutido, o que vai ser falado, né? No caso, o tema estudado. No caso, nós vamos falar do aperfeiçoamento e otimização da aplicação da metodologia 5S em uma indústria de alimentos. Como dito, é um trabalho acadêmico apresentado à disciplina de TCC para o curso de Engenharia de Produção, como requisito de nota parcial. Aí o meu orientador, o professor Diego de Jesus Queiroz Rosa. Acredito que nesse primeiro momento é ideal aqui trazer uma definição bem objetiva da metodologia 5S, que foi criada lá no Japão, em meados ali da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão ele precisava se reerguer, ele precisava se restabelecer. Então foi criada essa metodologia como forma de alavanca, como forma de ser uma facilitadora, uma aliada para as indústrias. E aí, no caso, a ferramenta, como dito, 5S, ela trabalha com cinco sensos, que aí tem a sua origem no Japão, então por esse motivo os S's, né, são palavras japonesas que são seiri, seiton, seisu, seikitsu e shitsuki. Trazendo para o português, trazendo para a nossa realidade, nós temos aí o senso de utilização, que vai me ensinar de forma bem objetiva a manter na minha área de trabalho somente aquilo que eu utilizo, somente aquilo que eu necessito para que eu possa fazer as minhas atividades ou meu serviço. Logo após tem o Seiton, que é o senso de organização. Após eu ter somente aquilo que eu utilizo, aquilo que é necessário no meu setor, eu organizo. Após essa organização, eu tenho um senso de limpeza, porque como eu tenho só aquilo que eu utilizo e como eu já organizei, fica muito mais fácil de eu realizar uma limpeza no ambiente, no meu local de trabalho. Esses três S são o que a gente chama de primeiro nível do 5S. Após a gente aplicar esse primeiro nível, a gente ter esse primeiro nível consolidado, a gente consegue aplicar o senso de padronização, que é o quarto S, aonde que a gente começa a criar padrão para as coisas, padrão de limpeza, padrão de organização, padrão de armazenagem. É, eu consigo definir o local para cada coisa, para cada ferramenta, para cada componente, e isso daí facilita demais no nosso dia a dia. E após o último S, que é o senso de autodisciplina, que é onde eu começo a me policiar e a viver uma cultura de 5S. Então, não é simplesmente no meu serviço, eu começo a trazer isso para minha casa, para minha vida, para minha rotina, porque eu me autodisciplino. Então, acredito que vai ser aí bastante interessante e que a gente pode absorver bastante conhecimento. Falando um pouco aí, trazendo uma introdução do estudo, do trabalho, no caso, como todos sabem, a indústria alimentícia ela exige padrões elevados de organização, segurança e produtividade. O que que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente produzir. Para que eu possa produzir, eu tenho que ter um ambiente, um cenário que me conduza a fazer isso com excelência, a fazer isso com responsabilidade, e aí a gente lembra já de segurança, porque a gente está falando de pessoas.
Então, não tem como eu produzir sem me preocupar com a segurança das pessoas, não tem como eu produzir sem preocupar com a qualidade do meu produto, com aquilo que o consumidor final vai receber. Então, são fatores que são importantíssimos para a minha produtividade. E aí, neste contexto, a metodologia 5S ela vai se destacar como uma ferramenta fundamental para garantir a eficiência dos processos e a melhoria contínua. Então, este estudo ele vai propor estratégias para otimizar a aplicação do 5S, tornando mais acessível e eficaz para todos os colaboradores, fortalecendo assim uma cultura organizacional e garantindo resultados sustentáveis. É válido desde já deixar claro que a empresa, a indústria onde que foi realizado o estudo, onde que foi desenvolvido o trabalho, ela já possuía um programa de 5S, porém a partir do momento que nós começamos ali a analisar, a investigar como que as coisas realmente aconteciam, nós encontramos ali várias oportunidades de melhoria. Então, por esse motivo, nós não estamos aqui criando um programa de 5S para a empresa, mas sim nós estamos otimizando a aplicação desse 5S, fazendo algumas reformulações e alguns ajustes que se mostraram necessários. O objetivo, então, do nosso trabalho, do nosso estudo, é aprimorar e otimizar a aplicação da metodologia 5S em uma indústria de alimentos, que no caso é um moinho de trigo. De forma bem objetiva aqui também vou explicar todo o processo ali, todas as áreas que fazem parte da planta. No caso, nós somos um moinho de trigo, nós recebemos ali o grão, que é a matéria-prima, o trigo em grão. Esse trigo, ele chega na unidade, ele é classificado. Após ele receber a classificação e ser aceito pela nossa empresa, ele vai passar pelo processo de tombamento. Quando ele tomba, ele vai para os silos de armazenagem. E aí, do silo de armazenagem, ele passa por um processo de pré-limpeza. E após, ele passa por um processo de umidificação, onde é adicionada água nesse trigo para favorecer o processo de moagem. O processo de moagem, ele é feito após essa umidificação, após esse descanso do trigo. No processo de moagem, nós começamos a receber o nosso produto final, vamos dizer assim, que é a farinha. Essa farinha ela é enviada para o setor de invase, onde ela é envasada de acordo com o SKU, de acordo com a exigência ali daquele produto, seja de 1 quilo, 5 quilos, 25 quilos, indústria, food service e assim por diante. E assim ela é enviada para o nosso DPA, que é o nosso depósito de produto acabado. Como objetivos específicos, a gente tem aí como missão analisar o ambiente das áreas a fim de identificar oportunidades de melhoria na aplicação dos 5 sensos, levar conhecimento, clareza e objetividade em relação à aplicação dos 5S para todos os colaboradores na empresa, pois, como dito, quando nós começamos a analisar, nós encontramos ali oportunidade, pois apenas alguns colaboradores tinham acesso realmente ao programa de 5S, eram envolvidos ali no programa de 5S e a gente achou uma oportunidade ali de disseminar, na verdade, essa cultura para todos os colaboradores da empresa. E após ser feito isso, medir e monitorar a evolução da ferramenta após a aplicação de novas práticas. Estão trazendo aí uma justificativa, o porquê que a gente fez esse estudo, o porquê deste trabalho. Como já dito, a indústria alimentícia ela vai exigir ali, padrões rigorosos de qualidade, higiene, organização, e a metodologia 5S ela se destaca aí como uma ferramenta essencial para garantir a eficiência operacional. E aí, no caso, a aplicação, muitas das vezes, ela vai enfrentar desafios, porque a gente pode ter uma baixa adesão dos colaboradores e processos burocráticos, que foi o cenário que a gente encontrou na empresa. Então, esse estudo, ele propõe melhorias para tornar o 5S mais eficaz e integrado à cultura organizacional. E com isso, o que é pretendido é que hajam ganhos na área de segurança, na área de qualidade, na área de sustentabilidade, diminuição de desperdício e também ganho de produtividade. Então, aí o problema que nós encontramos é que a aplicação do 5S na indústria estudada, lá no Moinho, ela apresentava desafio como auditorias burocráticas e baixa participação dos colaboradores, limitando assim o benefício da metodologia. Então, só abrindo um pouco esse contexto,
A gente chegou a participar ali de diversas auditorias para a gente entender como que funcionava realmente esse programa de 5S, a aplicação do 5S, se os colaboradores eles tinham realmente a certeza e a ciência de que o 5S era um aliado e não um enfado. E o que a gente encontrou foi processos de auditorias bem burocráticos, áreas trabalhando apenas para a auditoria e não para que realmente o 5S fosse ali um aliado na segurança, na qualidade, na produtividade. E aí a solução que a gente propôs com o estudo foi a reformulação do programa 5S, simplificando auditorias, e o simplificar aqui não inferioriza a auditoria, mas na verdade eh, traz aquilo que é importante para as auditorias, que é realmente entender se os colaboradores entendem o propósito da ferramenta, se eles entendem o porquê da aplicação, se eles ensinar para eles o quanto o 5S é um facilitador na rotina deles, incentivando o engajamento e implementando ferramentas de gestão, como a matriz Rasic e o 5W2H, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Falando um pouco da metodologia utilizada, o estudo utilizou uma abordagem combinada, incluindo ali pesquisa documental para análise de normas internas e processos existentes. Então, a gente pegou ali um banco de dados que tinha na empresa, começamos a analisar, começamos a ver, a gente viu que a empresa ela tinha oportunidades, que ela trabalhava com dois tipos de auditoria semelhantes, que era a de 5S e Housekeeping. Então, a gente conseguiu ali unificar as duas, fazendo uma única auditoria para o 5S. Estudo de caso, observação direta da aplicação do 5S na indústria. Nós participamos ali das auditorias, nós estávamos presentes nas áreas, nós entrevistávamos colaboradores para que a gente entendesse realmente quais as oportunidades que a gente poderia agir e focar. Pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica, no caso, foi estudado diversos livros, vou citar aqui um autor que eu estudei muito, professor Haroldo. Ele é um engenheiro mecânico, especialista em TPM, especialista em 5S. Então, muito do trabalho está fundamentado nas ideias dele, está fundamentado naquilo que ele escreveu, em ferramentas de gestão, como a matriz Rasico 5W2H, para definir papéis e responsabilidades. Já trazendo um pouco aí da nossa aplicação e resultados, as principais ações que foram implementadas. Nós fizemos ali uma padronização e a simplificação do checklist. Quando nós chegamos para começar essa reformulação, o checklist era bastante extenso. Cada área tinha um checklist individual, particular. Havia falta de padronização nesse checklist e haviam ali checklists que traziam até 120 perguntas, o que tornava a auditoria totalmente desgastante. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um checklist padrão para todas as áreas, com apenas 25 perguntas, e é aí que entra a questão da otimização. Nós conseguimos otimizar a nossa auditoria e ganhar muito em qualidade, porque nós criamos 5 perguntas para cada um dos censos, padrão e perguntas pontuais e assertivas, que facilitavam tanto a vida do auditor quanto quem estava sendo auditado. E fizemos também treinamentos práticos e workshops para engajamento dos colaboradores. Criamos um torneio de 5S para incentivar a participação ativa, e ali a gente promoveu uma disputa saudável entre as áreas, onde que nós começamos a premiar ali prefeitos, e secretários, que foi algo que também nós criamos, né? O 5S era de todo mundo e não era de ninguém. Então nós começamos a nomear ali responsáveis pelas áreas, criamos ali prefeito para cada área, secretário para subdivisões daquelas áreas. Então, trazendo um senso de pertencimento, um senso de dono, um senso de zelo, o que contribuiu bastante para que fosse com sucesso esse trabalho feito. E aí a gente observou alguns resultados. Nós observamos o aumento da produtividade e o aumento na eficiência dos processos, melhoria na segurança e organização dos ambientes, maior engajamento dos colaboradores na metodologia 5S. Trazendo aqui
como que a nossa principal base eram as notas das auditorias. Então, eu quis deixar aqui ilustrado, através dessa tabela, o quanto foi positivo essa reformulação. Nós vemos aqui que, vamos chamar de primeiro semestre, as nossas notas de auditoria elas eram bastante baixas. Por tudo que foi citado lá atrás, a pouca participação dos colaboradores, a falta de entendimento do propósito da ferramenta, que era vista como um enfado e não como um aliado na rotina, no dia a dia. O mês de junho aqui, como foi o mês da reformulação, como foi o mês aí onde que nós aplicamos workshops, treinamentos, onde que nós focamos realmente em capacitar, em fazer com que os colaboradores entendessem realmente o propósito, todas as notas foram dadas como a média. Então a gente vê que anteriormente a junho as áreas tinham muita dificuldade, essas notas refletem o que as auditorias achavam de áreas desorganizadas, áreas com falta de limpeza, com falta de padronização, com muito item ali que não era utilizado. E após a reformulação em junho, a gente vê que julho a gente teve um mês em algumas áreas, um mês que a gente pode chamar de aceitação, de iniciação, e após, nos meses subsequentes, as auditorias trouxeram uma realidade totalmente diferente. Nós começamos a encontrar as áreas organizadas, limpa, entrevista com colaboradores, colaboradores entendendo ali a importância da ferramenta 5S, a importância da aplicação, vendo a ferramenta como uma facilitadora do seu serviço, da sua atividade, como reflete muito bem aí o resultado das auditorias. Nesse próximo slide aí a gente traz aí o nosso torneio, né, entre as áreas, bastante saudável, e ali todo mundo muito animado, né? Nós trouxemos algumas premiações legais ali para os prefeitos, para os secretários, e a gente vê que o time ele comprou a ideia e que o time abraçou a causa, e aqui estão as médias, que antes ali tinham algumas áreas que não conseguiam chegar ali nos 70%, e a gente vê que várias áreas se desenvolveram, né? E aqui a gente traz o parecer do ano todo. Então a gente vê que mesmo com o primeiro semestre, vamos dizer assim, sendo bastante negativo para algumas áreas, as áreas conseguiram um salto bastante legal aí no mês de dezembro, a maioria delas ou ficando acima da média ou chegando bem perto. E aí a gente chega aí no nosso momento de conclusão e impactos, né? Então a gente pôde entender que a otimização da metodologia 5S ela trouxe ganhos significativos para a indústria, melhorando a organização, segurança e produtividade. A adoção de práticas inovadoras e o fortalecimento da cultura 5S garantiram a sustentabilidade do programa e seu impacto positivo no dia a dia da empresa. A reformulação do programa com auditorias mais objetivas e maior engajamento dos colaboradores resultou em uma cultura organizacional mais forte e sustentável. É o que a gente costuma falar hoje, após essa reformulação. Hoje nós vivemos o 5S, nós temos enraizado em cada um de nós, colaboradores, a cultura do 5S. E aí, os principais benefícios observados são o aumento da eficiência operacional, contribuindo assim com redução de desperdício e otimização dos processos, melhoria na segurança do trabalho, ambientes mais organizados e adequados às normas regulatórias, maior engajamento dos colaboradores, participação ativa e fortalecimento do senso de responsabilidade, que no caso é o senso de dono, né? E a sustentabilidade do programa, monitoramento contínuo e adaptação às necessidades da indústria, focando sempre na melhoria contínua. Estamos longe de ser perfeitos, só que estamos sempre atentos à oportunidade de melhoria. Então, trazendo uma reflexão final para o nosso trabalho, para a nossa apresentação, a metodologia 5S não apenas é uma ferramenta de organização, mas um pilar para a melhoria contínua e a excelência operacional. Sua aplicação eficaz transforma o ambiente de trabalho e fortalece a cultura da empresa, garantindo resultados duradouros. Enfim, essa é a apresentação. Fizemos o trabalho com bastante carinho.
Graças a Deus alcançamos resultados positivos na empresa. Hoje temos assim a percepção facilmente de que as coisas vêm melhorando, as coisas vêm acontecendo, e graças à aplicação correta e eficaz da ferramenta 5S, que quando bem trabalhada e quando bem utilizada, é realmente uma facilitadora da rotina da indústria e dos trabalhadores. Novamente agradeço muito a oportunidade, deixo aí um forte abraço para todos e o meu muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.